O MEC divulgou esta semana os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o deputado César Pires. Deputado, bom dia. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom, deputado, o Maranhão ficou entre os 7 estados que regrediram em relação a esses dados. Perdemos apenas para o estado de Alagoas e temos índices aqui, principalmente em escolas no interior do estado, notas que são bem abaixo da média nacional. Esse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que leitura é possível fazer a partir desses números relacionados ao Maranhão? Olha, acho que é relacionado ao Brasil, né? Eu acho que uma das maiores felicidades que o Fernando Henrique teve foi de implantar um sistema de avaliação que vai do maternal, eu diria assim, até a pós-graduação, seja no pós-doutoramento. Daí você começou a medir aquelas enganações de todos, de dizer que estavam fazendo a redenção da educação, as prefeituras, os estados, as universidades todas passaram a ter os seus mensuradores de desenvolvimento. E o IDEB, que avalia esse sistema básico, que inclui o fundamental e o médio, também não pode ser diferente, avalia o Maranhão. Eu fico feliz com uma coisa. Quando eu fui secretário de Educação, me permita-me essa forma de dizer assim, em 2009, pode acessar, o Maranhão cumpriu a sua meta, ainda que timidamente, mas nós crescemos. Nesses últimos tempos agora, o Maranhão regrediu os avanços. Quer dizer, ou seja, se você tinha 3, você passou a ter 2,99. Não foi o crescimento mais tímido do Estado, foi uma das regressões mais tímidas da nação. Então é preciso se tomar uma atitude em relação a essa. Nós estamos assistindo ao longo desse tempo o Maranhão regredindo no processo educacional e algumas medidas devem ser tomadas. Volto a afirmar, se você não tiver currículo, o Maranhão não tem um currículo no ensino médio. Nós implantamos. Quando vocês fizeram jornalismo, em qualquer disciplina que tenha havido na universidade, o sujeito chegava no primeiro dia com a estrutura da disciplina ali, com as emendas, com o que era para ser ministrado e tudo, voltado para aquele tipo de avaliação, que é idêntica à avaliação àquela época, com certeza a nossa do provão. Bom, e nós não temos isso no ensino. Depois você tem que capacitar esses professores de forma geral, para que eles possam estar associados a disciplinas que ele vem a ministrar. Por exemplo, aí é inaceitável um professor de pedagogia da física, da química, da matemática. O que você fez, deputado, para isso? Eu fiz um projeto aqui dentro, nessa casa, em que tirávamos parte do recurso do Detran, que eu não sei para onde vai tanta multa, tanta coisa para o Detran, não sei para onde vai, e deveríamos pagar professores da rede, que posteriormente fariam, já da rede com letrólogos, pedagogos, que fariam matemática, física e química, pago pelo Estado, com esse dinheiro, em relação dentro dessas organizações privadas, dessas universidades privadas, de ordem a capacitar. Senão, nós vamos ter sempre esse tipo de avaliação. Ninguém dá o que não tem. Você não pode extrair suco de abacate de maracujá. Você dá o que você tem. Se não tem conteúdo, o resultado é pífio, o resultado é anunciado. Então, se você chegar hoje em qualquer escola daqui do Maranhão e perguntar assim, o que você ministra aqui em geografia, você não tem um currículo. Eu deixei esse currículo implantado, não sei porque foi destruído. Me permitam esse tipo assim, eu diria para você, até de um pouco de descrição em relação a isso. Mas é uma verdade. Eu não deixei de ser professor, eu sou um professor. E como tal, eu tenho que pensar dessa ordem. Você não tem um sistema de avaliação para saber se aquilo que era para ser ministrado está sendo ministrado. O que acontece? Eu tinha na universidade, quando fui reitor, determinadas escolas, eu diria assim, que eu imagino que tinha o maior metro quadrado de doutores de cérebro, em que eu imaginava que ia tirar A ou B no provão. Foi para E. Mas o que foi para E se nós temos a maior quantidade? Bom, peguei as provas, contratei uma consultoria de Santa Catarina para avaliar, porque numa prova que é feita, você tem várias disciplinas embutidas naquele provão. Então, se você deu matemática, e matemática, das 3 perguntas feitas, nenhum aluno respondeu, eu tenho que chamar o professor. Por que você não fez isso? Está aqui, foi a sua disciplina que puxou para baixo isso aqui. Então tem que fazer esse sistema de avaliação e não deixar só que o sistema faça e execre como a gente sempre execra. Deputado, os números do IDEB, eles vêm pouco tempo depois da sua denúncia feita em plenário em relação
casos, né, de envolvimento de prefeituras em agiotagem, prefeituras do Maranhão, e também a gente viu muitas denúncias em relação à questão do desvio de verbas da merenda escolar. Esses números do IDEB, eles refletem essa realidade hoje no Maranhão? Refletem. Não era para refletir, mas a merenda passou, perdoe-me, um instrumento parapedagógico. O aluno chega com fome. A merenda tem uma variação de 16 centavos a 35 centavos. Se prevalecer as orientações que eu recebi na Secretaria de Segurança, de que tem casos, não são todos, das 87 prefeituras que eu tratei naquele momento, que chega só à boca dos alunos 20%. Olha, imagine se você já gasta 16 centavos, 35 centavos e só já chega a 20, isso reflete na relação ensino-aprendizado dentro de uma sala de aula. O aluno com fome, o cérebro não funciona. E a merenda acaba sendo um atrativo para o aluno ir para a escola, né? Porque em casa ele não tem. Atrativo, sob o ponto de vista dele não ter alimentação em casa, e uma necessidade, sob o ponto de vista fisiológico, para que ele possa ter a parte cognitiva dele, ou seja, a parte do aprendizado dele, também influencie nisso aquela merenda. Se você não tiver com fome, seu rendimento, qualquer um de nós, ainda que bem alimentados, o dia que falta, a gente sente um pouco a necessidade de oxigenação alimentar dentro do cérebro. Agora nós observamos aqui o Liceu Ribamarense alcançando a melhor avaliação do IDEB 2011 aqui no estado. E é uma escola, uma unidade que foi a primeira, inclusive, a adotar aqui no Maranhão a metodologia de ensino em tempo integral, não é? Esse também é um dado importante de se fazer uma leitura para avaliar as políticas futuras na área. Né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Qualquer escola de tempo integral, ela é importante, porque o aluno, e aí entra, não só o caráter pedagógico, como o caráter alimentar. Você tem que embutir dentro dessa cesta de avaliação essas situações. Você lá numa escola, que é uma escola de tempo integral, não sei se a Ribamarense é assim, mas você tem... A informação que temos é que sim. Que sim, né? Que sim. Tem o lanche de manhã cedo, já visitei, muito boa, lanche de manhã, tem a merendinha às 9h30, tem o almoço ao meio-dia, tem o lanchezinho às 3h e uma sopinha para o aluno voltar. E o aluno só entrega nos pais, ou seja, o aluno está integralmente ali aprendendo. Os professores querem ir porque recebem um delta a mais para poder fazer isso. E lá tem um currículozinho aplicado que o sistema de avaliação faz isso. Agora, são casos isolados. Imagine o Maranhão, isso representa quantos por cento do universo de 540 ou 580 mil alunos que nós temos no Maranhão? Aonde você tem que avaliar aí o sistema quilombola que entra no sistema de avaliação, é extremamente precário, o sistema indigenista também muito difícil de ser administrado, porque em determinados momentos os índios não deixam as pessoas com cérebro qualificado ministrar aula, mas entra no sistema de avaliação. São situações que tudo puxa, mas não é um caso isolado do Maranhão. É claro que tem casos que tem índio, quilombola, e tem casos que não tem índio nem quilombola também, em outros estados da nação. Mas são situações que devem ser, no meu entendimento, avaliadas. Mas a falta de uma política voltada para essa questão curricular e a capacitação do professor voltado para a aplicação daquele currículo, eu acho que é, sem sombra de dúvida, o maior cancro, a maior chaga que nós temos. Deputado, a gente está vivendo aí a grande discussão e polêmica no Plano Nacional de Educação, que é a questão do percentual, né, do PIB que vai aí para a educação. Isso tem sido alvo de muita polêmica, mas nos parece que toda essa discussão é tão distante da realidade. A gente vê, por exemplo, em nível nacional foi lançada a campanha pelo direito humano à educação, onde as entidades aí estão percorrendo todo o Brasil, principalmente no Nordeste, mostrando casos de violação do direito à educação. Crianças estudando debaixo de árvore, escolas, né, em casebre, crianças no chão. Então essas fotos estão sendo divulgadas pela própria comunidade, que vai lá, tira a foto e mostra que não tem direito, o direito básico à educação. Não são realidades que precisam ser vistas e que precisam ser olhadas por quem está fazendo, né, o Plano Nacional de Educação? Não tenha dúvida disso. Mas todo o plano nacional que a gente for fazer, se você não tiver o lastro, os pilares, para que possa assimilar esse projeto fracassa. O Brasil é um dos estados brasileiros que mais tem projeto educacional no mundo, no entanto, quase não leva tempo, porque a base estrutural ela é falida. Vou lhe contar uma história. Eu gosto de uma história muito grande, eu acho que a gente tem que remontar para poder se encontrar. As famílias antigamente aqui no Brasil, o primogênito não estudava, o mais velho não estudava. Por que não estudava? Não estudava porque ele tinha que tomar conta dos negócios do pai. A mulher não tinha direito à educação, mas você sabe quem foi a primeira escolhida a dar aula para o povo? A que não estudava. Era a mulher. Então veja a deformação genética, historicamente, que a gente é construído. Me parece que isso ainda perpassa no dia de hoje.
Então, ou se qualifica, se sai do discurso da educação e entra em botar o dedo na ferida, de que o professor tem que ser, não é só bem pago, não. Você nunca viu uma greve por qualidade de uma sala de aula. Você vê greve pelo bolso, não vê greve pela qualidade da sala de aula, greve pela uma implantação curricular, greve pelo cumprimento do calendário escolar, greve pelo horário de chegada e horário da saída dos alunos. Você sabe por quê? Porque quem devia fazer isso eram os pais. Mas como o nível de crescimento da sociedade é tão pequena, o pai se permite até melhor que o filho chegue mais cedo para poder trabalhar e render alguma coisa de tarde para ele em casa no final de semana. Aí não pode, o resultado é pífio. Por exemplo, eu sou contra o Estado ter fechado essas escolas, essas escolas ainda que de forma precária, porque por pior que você tenha 200 alunos numa escola daquela, num custo alto, e que venha aprender 20, para mim é melhor do que você ter os 200 analfabetos. Pegue bem o perfil do Tribunal Regional Eleitoral, pegue o perfil do Tribunal Regional, que é o retrato mais perfeito e acabado do Estado do Maranhão. Você tem 1,7% do eleitor maranhense com 3º grau. Você tem 5% da sociedade do Estado com 3º grau. Eu não sei a quantidade de estrito senso lá do censo que tem de capacitação, mas visite o site do TRE e olhe o perfil educacional do eleitor do Estado do Maranhão. Era bom que a televisão nossa aqui passasse isso, né? Trabalhasse isso, trouxesse debates dessa natureza. Como é que você vai alcançar esse eleitor? Veja bem isso. É claro que tem modificações, porque alguns eleitores, quando fizeram antigamente, deviam ter um processo de recadastramento, estavam em processo de estudo e podem ter atingido o ensino médio, podem ter atingido o 3º grau também. Mas é um perfil alarmante. As estatísticas do IBGE de hoje não colocam o Maranhão com 5% de pessoas com 3º grau. Deputado, o senhor falava sobre a questão indígena ainda há pouco, e o censo revelou, saiu agora, um alto índice de analfabetismo entre os índios maranhenses. Chega a ser o dobro da população restante do estado, a taxa o dobro da média entre a população total aqui do Maranhão, cerca de 40%. Olha, eu fui secretário de Educação, é a coisa mais difícil que tem você trabalhar. Nós fazíamos um processo licitatório. De um lado, o Ministério Público Federal nos cobrava que os ônibus, os carros deveriam serem climatizados, terem bancos confortáveis. Do outro lado, os índios entravam, rasgavam o processo eleitoral, porque eles queriam que botassem um carro do povo dele lá. E o processo tinha que parar. Se você botar merenda, eles não querem a merenda daquele jeito, porque tem que ser do tipo deles. Você faz um seletivo para professores e quer botar um professor lá dentro qualificado, eles não aceitam, tem que ser da tribo. E a briga continua. Com a esfera Mas federal... isso não são conflitos culturais, deputado? Quer dizer, essa política de educação ela não tem que ser pensada e construída a partir, né, de um olhar para a cultura indígena, ou seja, a gente não constrói muitas políticas no Brasil vendo do ponto de vista, olhando o outro de forma exótica, né, porque é o índio, então eu construo com os meus parâmetros, né, com os parâmetros que são os parâmetros ocidentais. Não, você está perfeita a sua interpretação, mas quando você é gestor ou gestora, aí você começa a entender melhor isso. Por que isso? Como é que tu vais extrair do seio daquela comunidade indígena alguém capacitado para reeducá-los? Não é reeducá-los sob o ponto de vista cultural, fazer um aculturamento dele, porque não é importante. É interessante que ele mantenha a cultura dele viva. Não é questão de aculturamento sob o ponto de vista da vivência dele histórica, na ambiência dele, não. É uma questão do relacionamento do aprendizado. É botá-lo em competitividade. Não adianta você ensiná-lo a ler palavras, a escrever algumas frases, que ele não consegue decodificar o mundo, ou seja, se tornar capaz da empregabilidade, ou seja, está adaptado à mutabilidade do emprego, que se transforma todo dia. Mas olha, até semana passada, quando eu estive no interior, um cidadão me procurou, meu filho tem curso de datilografia, professor César. Eu quero empregá-lo, está vencido, eu tive que aceitar, coitado. Deu para entender? Então, nós não temos que ensinar para o índio mais, ele não vai competir mais com uma máquina datilográfica, ele vai competir com outro instrumento. O difícil é você aceitar. Eles não aceitam que venha ninguém de fora ensiná-los, não. Eles prendem, fazem barbaridade. Quando você vai fazer as inscrições para a competitividade do professor, eles rasgam. E a gente fica refém daquela situação por conta de respeitá-los, as suas culturas, seus costumes, seus valores. Mas, no respeito àquilo que você quer, o prejuízo também é anunciado pela gente para esses resultados aí. Por isso que eu me antecipei e citei isso. Essa vivência academicista minha do maternal, a coisa me dá essa situação de
de conhecer melhor esse instrumento, embora eu reconheça que a gente deva muito. Será que essa reação, deputado, da própria comunidade indígena não reflete um pouco do descaso do próprio Estado com essa população, com essas minorias? Por exemplo, a legislação há muito tempo determina o cuidado, a assistência à saúde indígena, mas nós sabemos que essa não é uma realidade no país, não é? Está certo, concordo com você. Mas olha, eu assisti também barbaridade ali dentro. No caso do transporte escolar, as pessoas manipulam, manietam o setor indígena para tirar proveito da fragilidade deles. Eu vi sistema de corrupção lá dentro do sistema de transporte, que eles não aceitam a gente colocá-los com dignidade de transporte. Eles queimam o ônibus, ninguém quer ir, porque eles só aceitam o pau de arara da empresa de seu fulano, não sei por quê, porque beneficia. Então tem essa máfia que precisa ser destruída para que possa entrar, na verdade, isso. O sistema está carcomido e precisa ser corrigido. E eles protegem esse tipo de sistema, não por maldade, mas pela própria ingenuidade, pela cachaça, pelo troco a mais, pelo dinheiro, sabe? E a justiça, a promotoria percebeu isso claramente, que não tem como. Você vai fazer o quê? Você vai botar o exército lá dentro? A polícia militar não pode ir, a polícia civil não pode ir. Só quem pode é o exército ou a polícia federal. Até isso tem. Você não mexe com o sistema com isso, não. Deputados, me parece que se a gente tem um plano de educação, né, se a gente tem diretrizes, né, macro, uma política macro de educação, aliás, o Brasil é conhecido por ter essas políticas bem feitas, leis bem feitas, a gente tem aí Estatuto do Consumidor, o mais moderno do mundo, a gente tem uma infinidade de leis e na educação também. Não estaria faltando instrumentos, né, que já existem, mas o monitoramento dessas políticas e o monitoramento dessa verba que chega até o município, porque esse cidadão que está lá nos números do TRE, né, que não tem acesso à educação, ao banco de uma universidade, é o mesmo cidadão que tem um filho que está estudando lá na escola que não existe, que está debaixo da árvore, não é? Não tem dúvida, isso tem que acabar. Reforçar o controle social também é um caminho importante para mudar essa realidade. Muito importante. E a conscientização, ela é interessante em relação a isso. Mas eu volto a afirmar para vocês uma coisa, despido do meu ambiente político. Mas como educador, eu sou um educador ad permanente, até que Deus me leve. Político eu sou transitório, até que a sociedade queira. Professor eu não posso largar de ser, não vou cometer fé em Deus nenhuma aqui para poder largar disso. Enquanto a sociedade também não tiver um nível de esclarecimento, um nível de consciência, para contribuir com aqueles 2/3 que o filho passa em casa, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O analfabeto, ele não consegue perceber o valor do conhecimento, nunca, ele não conhece. Uma frase socrática, o homem que detém o conhecimento é senhor de si. O que não detém o conhecimento é refém da desintempestividade alheia, ou seja, vai pela emoção, pela comoção e jamais pela razão. Então, essa situação é que eu digo para você, se você não tiver um currículo bem delineado e você não tiver um professor bem capacitado para isso e um sistema de avaliação punitivo até, com gestores que tenham metas a serem cumpridas, você não chega a lugar nenhum. O gestor tem que ser avaliado, senão não chega a lugar nenhum. Então, você tem uma meta. Se você pegar, acessar o IDEB agora, você tem a escola, uma escola Newton Belo. Tá. Você sabe todos os indicadores de evasão, de competência, não sei o que. Está aqui, ó. Você tem uma meta a cumprir. Você tem uma meta a cumprir. Se chegar no final do ano e ele não cumprir essa meta, ele tem que ser exonerado, tem que ser criada essa lei. Eu já tentei, não consegui também passar isso. Porque isso que não é da cota legislativa, é da cota da executiva. Mas eu sou um crítico disso tudo, sabe? Sou um crítico em qualquer esfera que eu tiver na Assembleia como governo, como oposição, o meu lado crítico educacional sempre vai ser voltado para isso. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal da Assembleia. Eu que agradeço a você. Obrigado, deputado. Bom, veja no próximo bloco, o juiz Marlon Reis é homenageado em sessão solene na Assembleia Legislativa. E mais, operação para coibir poluição sonora na capital. Um instante só.